Bom dia, primeiro ano. Tudo bom com vocês? Hoje, nossa segunda aula de redação, E nós vamos continuar com o assunto crônicas. Na semana passada, nós vimos conceito do que é a crônica, algumas características, E nós temos crônicas argumentativas, crônica jornalística, nós temos crônicas humorísticas. Eu trouxe hoje para vocês, nesta segunda aula, nós vamos falar um pouquinho, apresentar a crônica argumentativa. Nós vamos conhecer um pouquinho o que seria a crônica argumentativa, algumas características dela, e no finalzinho dela eu trouxe um exemplo de crônica argumentativa, ok? Vamos lá, acompanhem comigo. Então, primeiro ano, português, que é a nossa redação, crônica argumentativa. Aqui está o e-mail profleticiainglês1@gmail.com. Para aqueles que não estão conseguindo enviar as atividades pelo aplicativo, então envia pelo e-mail da Pro, ok? Crônica argumentativa. Trata de questões relacionadas ao nosso dia a dia. Então, são assuntos relacionados à atualidade. Diferentemente das outras crônicas, ela apela para a defesa de um ponto de vista. Então, a crônica argumentativa, ela defende um ponto de vista, certo? Utilizando os argumentos. É igual a dissertação argumentativa que vocês já estudaram, Ela defende um ponto de vista utilizando os argumentos. Só que qual é a diferença da crônica argumentativa para a dissertação argumentativa? A dissertação argumentativa, ela é característica da prova de Enem, de uma prova de exame de vestibular. Então, ela é mais limitada. Nela, o autor tem que usar uma linguagem mais formal. Já na crônica argumentativa, não. Ele pode utilizar uma linguagem mais informal, ele pode utilizar de ironia. E lá na dissertação argumentativa, que é aquele tipo textual que pede no Enem, você não pode usar tanta ironia, você não pode usar uma linguagem informal. E a crônica argumentativa, sim, você pode usar uma linguagem informal e ser mais irônico, ok? Então, continuando. O autor leva o leitor a uma conclusão. Então, o autor da crônica, ele quer levar você, leitor, a tirar uma conclusão. Ele não quer te convencer, certo? Ele não quer te convencer a pensar como ele. Ele vai apenas apresentar o ponto de vista dele com alguns argumentos. É diferente da dissertação argumentativa, que tenta convencer o leitor. Então, ele utiliza também justificativas para apresentar o que ele pensa, certo? Continuando. Este conceito de crônica, ele nos lembra muito o artigo de opinião também. O que é um artigo de opinião? Ele tenta persuadir o leitor a ter um ponto de vista sobre determinado assunto. Já a crônica argumentativa, não. Ela não tenta persuadir o leitor. Ela não precisa persuadir o leitor, ok? Apenas apresenta o ponto de vista dele utilizando os argumentos. Já o cronista, ao escrever crônica argumentativa, não tem o objetivo de persuadir o leitor. Olha só, foi o que eu disse. Mas apenas apresentar o ponto de vista dele sobre aquele assunto. Utilizando uma linguagem mais coloquial, ou seja, mais informal, e sem o objetivo de persuadir o leitor. A crônica argumentativa, ela é mais informal, ok, pessoal? Ela é diferente do artigo de opinião e diferente da dissertação argumentativa. Continuando. Exemplo de crônica argumentativa. Eu trouxe aqui para vocês
um exemplo de crônica argumentativa de um colunista da Folha de São Paulo. Ele é um colunista que já atua há muito tempo, né, como escritor, e o título do texto dele é O Direito à Tristeza. O nome dele é Contargo Caligares. Então, se você quiser conhecer mais sobre crônicas argumentativas, dê uma procuradinha na internet sobre Contargo Caligares. Os textos dele são bem bacanas, são bem atuais, né? E ele escreve muita crônica argumentativa. Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo de crônica argumentativa. Vamos lá. O Direito à Tristeza, Contargo Caligares. As crianças têm dois deveres. Salutar é o dever de crescer e parar de ser criança. O outro, mais complicado, é o de ser feliz. Ou melhor, de encenar a felicidade para os adultos. Esses dois deveres são um pouco contraditórios, pois crescendo e saindo da infância, a gente descobre, por exemplo, que os picolés não são de graça, portanto, torna-se mais difícil saltitar sorrindo pelos parques à espera de que a máquina fotográfica do papai imortalize o momento. Em suma, se obedeço ao dever de crescer, desobedeço ao dever de ser feliz. A descoberta dessa contradição pode levar uma criança a desistir de crescer, fazer a tristeza, às vezes o desespero de outra criança, incomodada pela tarefa de ser, para a família inteira, a representante da felicidade que os adultos perderam. Por serem adultos, porque a vida é dura, porque doem as costas, porque o casamento é tenso, porque não sabemos direito o que desejamos. Então aqui eu tenho um pedacinho, apenas 3 parágrafos da crônica argumentativa de Contargo Caligares. Então a gente pode perceber aqui, nessa crônica, que ele expõe o argumento dele. Qual é o assunto dele aqui? Aqui ele fala pra gente que a criança, ela tem 2 deveres, o de crescer, né? E o de ser feliz. Só que são deveres bem contraditórios, porque à medida que ela cresce, que ela vira um adulto, ela já não é mais feliz. Então são 2 deveres bem contraditórios. E aqui no segundo e terceiro parágrafo, ele vai colocar os argumentos dele do porquê são 2 deveres contraditórios, e ele vai utilizando uma linguagem mais coloquial, uma linguagem mais informal, uma linguagem mais fácil de ser entendida, ok? Então isso é a crônica argumentativa. É quando o cronista, ele apresenta um assunto, ele expõe os argumentos dele, que foi o que ele colocou aqui, os argumentos de porquê a contrariedade em crescer, que as crianças devem crescer e ser felizes. Ele expõe os argumentos e não tenta nem persuadir o leitor a acreditar nele, ele quer apenas expor o que ele pensa, ok? E uma linguagem bem fácil de ser entendida. É isso que é a crônica argumentativa. Então, pessoal, fica aí esse exemplozinho. E a atividade de hoje seria o quê? Você vai copiar no seu caderno também os conceitos sobre crônica argumentativa. Essa última parte aqui, o exemplo de crônica argumentativa, o direito à tristeza, você não precisa copiar, certo? Copia somente até aqui, ó. Só até aqui. Só até esse último slide aqui, copia aqui. E o exemplo não precisa, certinho? Então, coloque aí no seu caderno o conceito de crônica argumentativa, que na próxima aula eu vou trazer mais uma crônica para nós analisarmos e fazermos uma atividade de interpretação de texto, certinho? E é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês. Façam a atividade, copiem no caderno os conceitos e me enviem pelo aplicativo, certinho?
Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.